Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre por que as pessoas não se arrumam para ir ao culto. Hoje nós vamos falar diretamente aos cristãos e eu vim trazer um assunto que tem incomodado um pouco o meu coração. Eu já fiz parte de algumas igrejas, de denominações diferentes, né? E desde sempre, eu sempre percebi em algumas pessoas, não em todas, às vezes a falta de zelo na aparência para adorar o Senhor. Eu sou uma pessoa que tem propriedade para falar sobre autoestima, sobre baixo autoestima, sofri bastante, tenho uma história incrível com a questão da autoestima. O Senhor restaurou toda a minha visão que eu tinha de mim mesma, né? Então eu tenho propriedade para falar do que eu vou falar hoje, né? Eu percebi e queria fazer algumas pessoas entenderem também o que eu venho passar aqui. É sobre a questão de você ser desleixado com a questão da aparência para adorar ao Senhor. Esse assunto ele abrange várias outras coisas que, se vocês quiserem, eu posso estar falando aqui, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a falta de cuidado na aparência em adorar o Senhor nos cultos. Também envolve a questão do autocuidado, o que você faz com você mesmo quando ninguém está vendo, né? A questão de se cuidar, a questão de entender o que seu corpo precisa. Mas hoje nós vamos falar diretamente às pessoas que estão indo para o culto, que podem dar seu melhor, um pouco melhor para o Senhor. Eu quero pedir perdão a vocês desde já pelo barulho, porque está tendo obra do lado da minha casa. E até eu esperar essa obra acabar, eu não vou conseguir fazer esse vídeo, então vai ser hoje. Anotei algumas coisas aqui, eu vou falar pra vocês. A aparência ela é muito polêmica, mas eu vim ressaltar sobre a questão de se arrumar para o culto. O que acontece? Existe versículo na Bíblia que comprovam que Deus não se importa com o exterior, mas sim com o interior. Mas eu quero ressaltar a vocês também que nós precisamos agradar a Deus, mas nós estamos na terra. O que isso quer dizer? Mesmo nós querendo se importar somente com o interior, nós também devemos se portar no exterior. Por quê? Nós estamos na terra lidando com homens, e homens são visuais, né? Homens em geral, mulher e homens. Nós lidamos com pessoas aqui na terra, e pessoas aqui na terra ligam para a aparência, né? E aí, o que eu vim falar para vocês, só o interior não importa. Porque se seu interior reflete no exterior. Então a aparência literalmente importa. Por quê? Nós cristãos, como estamos aprendendo que o que mais importa é o que está dentro, mas o que está dentro tem que refletir o que está fora. Se você está bem com Cristo, se você está feliz, se você entregou sua alma para Cristo, não condiz com você estar com uma aparência desleixada, com uma cara de triste, não gostar de se cuidar e usar o texto que Jesus só liga para o interior. Jesus não liga só para o interior, isso é o mais importante, mas o exterior também precisa refletir Jesus, né? Aqui dá para falar sobre vários assuntos, sobre como se vestir, sobre a modéstia, mas hoje nós vamos falar sobre o cuidado e o zelo na aparência de ir adorar ao Senhor. Por que a aparência importa? Porque se você... A aparência também, ela é tão importante que ela nos ajuda a evangelizar. Por quê? Porque se a aparência também nos ajuda com o evangelismo, porque se você estiver desarrumado e desleixado para evangelizar, aquela pessoa vai achar que aquilo é regra. Ou seja, ela vai pensar, meu Deus, se eu for cristã, eu vou me vestir desse jeito? Eu vou andar desse jeito? Será que só o seu interior importa? Ela te conhece? Essa pessoa não vai te levar tão a sério se você tiver uma aparência desleixada. Vocês podem ver como outras religiões, elas se arrumam para dar o exemplo que fora está refletindo, o de dentro está refletindo de fora. E eu quero que vocês entendam isso.
a questão de evangelizar também é muito importante, porque se você evangelizar modestamente, bem arrumado, você tem outra postura, você tem outra forma de falar com a pessoa, você se sente mais confiável, você sabe que ela vai te dar ouvidos. Não que a aparência, só a aparência importe, mas a aparência para os homens importa. E nós estamos lidando com homens aqui na Terra por enquanto. Então, que nós façamos coisas daqui da Terra na questão da aparência. E aí, o extremo também não é recomendado, que é o quê? A pessoa já sabe que tem que se cuidar, ela sabe que o interior importa mais, mas ela tem um extremo. Ou ela não se arruma de jeito nenhum, ou ela se arruma muito. Né? O extremo, ele não é recomendado. Por quê? A questão de você se arrumar muito, você quer chamar atenção para si. E nós cristãos não chamamos atenção para nós chamamos atenção para Cristo. E você precisa repensar no que você tem feito com o seu corpo para que reflita Jesus. Nós temos falado muito sobre cuidado, sobre academia, sobre se cuidar. Isso é muito importante, isso é muito legal. Mas a intenção do seu coração para se cuidar vai dizer se você está fazendo certo ou não. E aí você vai se examinar. Estou malhando para quê? Para mostrar o meu corpo para alguém, para me mostrar ou para cuidar do meu corpo por causa da minha saúde. Você precisa repensar isso. E aí eu quero falar com vocês sobre a questão da modéstia. Aqui em 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ateviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. Então, aqui ele fala sobre a questão de botar muitas coisas, enfeites, tranças, né? Não que está proibido, mas a questão de você se examinar e ver se você está exagerando em alguma coisa para si próprio, para trazer atenção para si próprio. E isso Deus não aprova. Mas também nós vamos falar sobre o cuidado com o corpo, que está em 1 Coríntios, versículo, capítulo 6, versículo 19, que eu vou ler aqui para vocês. Capítulo 6, versículo 19, que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui, esse versículo dá para ter vários entendimentos, mas hoje eu quero trazer sobre o cuidado do corpo. O nosso corpo, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, ele pertence a Deus. E o que eu posso dizer diante do assunto que eu estou querendo abordar aqui? Nós somos templo do Espírito Santo. Pensa comigo. Será que o Espírito Santo gostaria que você só cuidasse do interior? Se o corpo totalmente é dele? Será que ele não gostaria que você se arrumasse com a mínima decência, com a mínima ordem e com modéstia, mas nunca desleixado? Porque se nós estamos representando a Cristo, será que Jesus andava todo desarrumado? Ele não importava nada com a aparência? Será que os homens davam atenção ao Senhor na época que ele estava aqui? Será que ele andava desleixado? Ele não tinha o mínimo de cuidado, uma higiene pessoal, né? Uma questão de se cuidar dentro de casa e também externar isso? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque o Senhor, ele tem me incomodado com a questão do exterior. Eu sou uma pessoa que vivi muitos momentos do extremo, né? Eu era bastante, me achava bastante inferior em questão aos homens, e chegou um momento da minha vida que eu fui curada, graças a Deus, e aí eu fui para outro extremo, que é me achar demais. O Senhor tem trabalhado isso na minha vida
O Senhor tem trabalhado na questão do excesso, né? E eu posso dizer com propriedade para você. O Senhor não quer nem que você exagere na questão de não se arrumar para nada, e também o Senhor não quer que você exagere na questão de se amostrar muito. É a decência, a modéstia que você precisa procurar para externar Jesus. Se você tem Jesus por dentro, você tem que externar por fora. E isso vai acontecer ao longo do seu caminho. Você vai perceber as coisas que precisam ser feitas. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Espero que você tenha entendido o que eu passar aqui. E Deus abençoe vocês.